Vamos fazer a prece inicial, então? Agora eu gostaria de chamar o palestrante da noite, o Edson. Boa noite a todos, a todas. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui nesta casa de orações pela primeira vez. E o tema que eu escolhi para conversarmos hoje é exatamente esse: aprendendo a amar. Amor. Amor é a palavra que resume todo o Evangelho. Se um dia eu me esquecer de todos os capítulos do Evangelho, de todas as lições evangélicas que nós aprendemos ao longo da nossa vida, que procuremos lembrar, se nos lembrarmos da palavra amor, saberemos o Evangelho todo, né? Porque amor é a palavra tão pequena, com apenas 4 letras, que resume tudo. Qual que é a nossa missão? O que nós estamos fazendo aqui, encarnados nesse planeta? Nós somos espíritas, nós sabemos que a vida não começa no berço nem termina no túmulo. E nós temos a condição de entender também o porquê nos reencarnamos, porquê que nós estamos nesse planeta de provas e expiações, certamente enfrentando tantos desafios, cada um dentro daquilo que necessita, tantas dificuldades, tantas dores muitas vezes, das mais distintas fontes. Por quê? Existe uma razão. Estamos aqui para aprendermos a amar. Essa é a nossa principal missão. Às vezes eu posso perguntar, bom, o que dizem que eu tenho uma missão aqui? Qual é a minha missão? Ninguém me falou. Ninguém do plano espiritual me falou. Aprender a amar. Essa é a missão. Mas como que eu faço isso? Onde eu faço isso? Cada segundo da nossa vida, cada instante da nossa vida, é a oportunidade que nós temos de aprender a amar. Em tudo que fazemos. Tudo. Nas 24 horas do dia.
Como 24 horas? Tem pelo menos 6, 7, 8 horas que eu durmo. Sim, o nosso corpo físico dorme, não nós espíritos. Então, quando o nosso corpo físico está dormindo, nós espíritos saímos do corpo físico e temos também a oportunidade de continuarmos aprendendo a amar. Isso é magnífico, isso é fantástico. Então nós temos que ter sempre fé, confiança na espiritualidade maior. Nós temos que ter a certeza que a sabedoria da espiritualidade superior é inimaginável. Nós não conseguimos imaginar o grau de sabedoria, de conhecimento que os nossos mentores maiores têm. Então eles dispõem para nós de ferramentas fundamentais para a nossa transformação espiritual. Não é isso que nós queremos? Agora, será que é isso que toda a humanidade quer? Será que a nossa humanidade, a grande maioria, tem consciência da razão principal da nossa permanência neste planeta de provas e expiações? Então afirmamos que não. Uma maioria esmagadora da sociedade humana da Terra ainda está adormecida, espiritualmente falando. Não tem a consciência do que nós estamos fazendo aqui. Porque se tivesse, o planeta não seria ainda o que é. Um planeta tão desequilibrado, tão desarmônico, tão injusto, tão violento. Tudo isso vai contra o amor. Isso não é amor. Outro ponto fundamental para nós analisarmos é o apego excessivo à matéria, né? A busca da matéria incessantemente de uma forma desequilibrada, desarmônica. Não fosse isso, não existiriam guerras. O que é guerra? Né? E as guerras podem ser desde as grandes guerras entre nações até as guerras interiores, as guerras entre irmãos, os conflitos aparentemente pequenos, mas que não importa. Se é conflito, foge dos princípios do amor. E aí, um exercício que eu sempre faço, que é importante nós fazermos, né? Normalmente, quando nós perguntamos para alguém, qual que é o seu maior sonho? Quando alguém nos pergunta isso, logo vem à mente, né? Alguma coisa, o quê? Material, né? Talvez nós pudéssemos dizer um dia, o meu maior sonho é reencarnar num planeta de regeneração. Vamos exercitar a nossa mente nesse aspecto. Existe algo maior do que isso? É como o estudante, né? O aluno, ele está estudando muito, a escola é muito difícil, ele tem que se esforçar muito todos os dias. Aí chega no final do ano, o professor diz, você passou, né? Ou você recebeu o diploma para ir para a universidade, ou para ir para um próximo ano, para um curso acima, para um nível acima. Não é isso? Não deveria ser essa a nossa principal aspiração? O nosso principal objetivo? Claro que sim. Porque planeta de provas e expiações é isso. São planetas desequilibrados mesmo. Porque nós ainda estamos desequilibrados. Porque nós ainda não conseguimos entender as razões da nossa estada, repito, da nossa existência. Nós estamos em processo de desenvolvimento, de crescimento espiritual, de evolução espiritual. Então, os princípios teóricos que norteiam esse crescimento espiritual, repito mais uma vez, é simples, teoricamente. Então, o que eu preciso, então, para quem sabe, daqui a um tempo, reencarnar num planeta de regeneração? Aprender a amar um pouco mais. Não plenamente, porque quem ama plenamente? São os espíritos que estão nos planetas divinos, que atingiram o topo da evolução moral e intelectual, ou o topo da evolução espiritual, né? Então nós estamos muito longe disso, mas nós precisamos atingir degraus um pouco mais elevados para, quem sabe,
passarmos para um novo nível dessa escola da vida, né? Da vida do espírito, da vida espiritual, como se diz. Então, o tema Aprendendo a Amar, vocês já viram que a foto que estava lá é um símbolo do amor, né? A gente poderia colocar tantas outras fotos como símbolos do amor. Precisamos focar esses espíritos superiores que reencarnaram nesse planeta para nos ensinar o que é amor, né? A começar, logicamente, pelo nosso mestre maior, Jesus. Então, a espiritualidade maior, ela disponibiliza para nós instrumentos pedagógicos, ou seja, instrumentos para que nós aprendamos. E eu coloco para vocês 2 instrumentos pedagógicos. O instrumento pedagógico primário, que seria o quê? O relacionamento humano. Nossa, mas o relacionamento humano me ensina a amar? Plenamente. Né? Nós somos seres que vivemos em sociedade, a sociedade humana. Nós vivemos juntos. Aqui está um pequeno grupo da sociedade humana desse planeta. Nós estamos juntos, temos prazer de estarmos juntos aqui. Como temos prazer de estarmos com os nossos familiares, como temos prazer de estarmos com os nossos amigos, como temos prazer de estarmos com os nossos colegas de trabalho. Sempre? Nem sempre, né? Normalmente tem aqueles que fogem um pouquinho. Puxa, amanhã eu vou ter que enfrentar o meu chefe de novo, né? Um indivíduo intransigente, difícil. Puxa, mas será que ele está conosco por acaso? Ou um familiar com quem eu tenho dificuldade de relacionamento, e eu reclamo, eu xingo, eu crio conflitos. Será que ele está perto de mim por acaso? Não. Nós não aprendemos no Espiritismo que não existe acaso? Não existe acaso. Tudo tem uma razão. Tudo tem um porquê. Instrumento pedagógico para aprender a amar. Primário. Aí nós temos um instrumento pedagógico secundário. Qual seria? O relacionamento com a matéria. Nós não podemos ser extremistas, radicais. Então vamos supor, o Edson aqui persegue, pisa nos outros, engana, usa de hipocrisia, vive tramando formas de galgar degraus sob o ponto de vista material, né? Isso é uma ambição desenfreada, né? Uma ambição doentia. Então um dia o Edson desperta e aí ele abandona tudo, abandona a casa e vai morar no meio do mato. São 2 extremos ruins. Os extremos são ruins. Não é isso. Nem um extremo, nem o outro. Nós temos que ter o quê? Buscar o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. Esse é o nosso grande desafio. Porque tem alguns que vão para cá, né? Extremo. E outros vão para o outro extremo, lá. Não, ambos estão errados. O próprio Buda, Dalai Lama, eles dizem que o melhor caminho é o caminho do meio, né? São ensinamentos tão simples, mas que são verdadeiros, são reais. Nem lá, nem cá. Meio. Equilíbrio. Então, vejamos. Pode tocar, Pedro. Esses dois instrumentos pedagógicos, o relacionamento humano e o relacionamento com a matéria, via de regra, no nosso atual estágio de desenvolvimento espiritual, leva a conflitos dentro da família ou fora da família. Paremos para observar o nosso entorno. Não é isso que acontece conosco? Quando eu digo conflitos, são conflitos desde os mais simples. Uma discussão entre marido e mulher, por exemplo. Uma discussão entre irmãos. Uma discussão entre pais e filhos. Uma discussão entre colegas de trabalho e assim por diante. Né? Uma discussão que pode virar um conflito mais
sério. Uma discussão que pode levar a um processo de mágoa, de rancor, de ódio, muitas vezes. Às vezes a gente observa isso entre casais que se diziam há pouco tempo apaixonados e de repente tornam-se inimigos, um odiando o outro. São os desafios que nós sempre temos ao nosso redor para aprendermos a amar. Como assim? Como que eu deveria agir? Como que eu devo agir? Como devemos agir? Exercitando a paciência, a tolerância, a compreensão. Eu preciso compreender que quando o irmão age de uma forma diferente, de uma forma anormal, de uma forma inadequada, ele o faz porque ele não está bem. Nós somos enfermos da alma. As nossas almas são enfermas. Se não fôssemos enfermos da alma, nós não estaríamos num planeta de provas e expiações. Não tem problema nenhum nós reconhecermos isso. Eu sei que eu sou enfermo da alma, mas eu quero me curar. Ah, que bom. Porque a maioria dos habitantes da Terra sequer tem consciência que tem essa enfermidade na alma. E essa enfermidade pode ser desde um resfriadinho, fazendo uma analogia com as doenças do corpo físico, até doenças extremamente graves, né? Depende de cada um. Cada espírito, cada um de nós tem uma experiência ao longo da vida, ao longo das encarnações, tantas que nós já tivemos. Então ninguém é igual a ninguém. Não existe sequer um espírito igual ao outro no planeta. Nós somos diferentes, em todos os sentidos. E aí que está o ponto importante, a diversidade, a heterogeneidade. Porque imaginemos se todos fôssemos iguais. Todos iguais, nós teríamos os mesmos gostos, gostaríamos da mesma cor, gostaríamos do mesmo estilo de música, ou seja, teríamos estilos de vida totalmente iguais. O que haveria conflitos? Certamente não, né? Porque somos todos iguais. Mas nós aprenderíamos alguma coisa? Não. Porque nós só aprendemos diante dos desafios. Quando nós tivermos consciência disso, tudo ficará mais fácil na nossa vida. Nós poderemos até dizer, puxa, eu sou feliz. Mas por que você é feliz? Porque eu tenho paz interior. Mas vai dizer que você não tem conflito? Tenho, mas eu evito os conflitos porque eu compreendo o meu próximo. Eu aprendi a compreender o meu próximo. Eu aprendi a tolerar o meu próximo. Então, quando o meu próximo está com um comportamento, uma atitude que eu não gosto, já acende o sinal de alerta na minha mente e eu penso assim, nossa, esse meu irmão não está bem. Será que eu posso ajudá-lo? Ele está tão nervoso, tão irritado, tão bravo. Ele nem me cumprimentou hoje. Quando isso acontece, normalmente a gente fala, né? A gente vira a cara também. Puxa, ele passou por mim e nem me cumprimentou. Mas será que eu tenho ideia do que ele está sentindo aqui dentro? Dos conflitos que ele pode ter aqui dentro? Então, ao invés de eu estender a mão, eu viro o rosto, eu dou as costas, porque eu fiquei magoado, fiquei chateado, porque ele fez uma coisinha assim, e eu vou guardar essa mágoa por 20 anos, e daqui 18, quando alguém me perguntar, nossa, você não se dá mais com aquele indivíduo? Não, nós não conversamos faz muito tempo. Mas o que aconteceu? Nem lembro. Faz tanto tempo, mas eu não gosto dele. Guardar mágoa, como dizia o William Shakespeare, essa frase é magnífica. Gravem. Guardar mágoa é como tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. É exatamente isso. Guardar mágoa só faz mal para nós, para quem guarda. Né? Cria-se um tumor perispiritual que pode transformar-se num tumor de corpo físico. Porque as doenças do corpo físico, elas provêm do nosso processo mental, da nossa mente, daquilo que nós pensamos. Então nós precisamos acelerar esse processo de transformação espiritual para que nós possamos diminuir os problemas que usualmente nós temos. O caminho é este. Porque os problemas só existem. Por que na
professora de matemática ensina problema de matemática. Não sei se hoje é assim também, mas acho que nós mais antigos, né? Nós aprendemos a resolver problemas de matemática. O próprio nome está dizendo. Se eu aprender a resolver o problema, se eu conseguir resolver o problema, estou aprendendo a matemática. Ou qualquer problema de qualquer natureza. Você tem lá no seu trabalho, surgiu um problema. Olha, vem aqui, que tem um problemaço aqui, vem tentar resolver. Quando você busca resolver o problema e você resolveu, o que aconteceu no final das contas? Você aprendeu algo a mais, além de ter resolvido o problema. Isso é magnífico, isso é fantástico, né? Então, tenhamos sempre em mente, os conflitos, sejam dentro da família, sejam fora da família, seja onde for, desde os conflitos interiores, dentro da família, no meio do trabalho, até os conflitos entre nações, as guerras, elas poderiam ser resolvidas se nós fôssemos um pouquinho mais serenos, mais tranquilos, compreendêssemos o próximo, fôssemos menos ambiciosos, porque muitos conflitos, repito, acontecem por ambição pela matéria. E ninguém é de ninguém, ninguém é dono de nada, nós somos fiéis depositários. Nós estamos passando pelo planeta por um curto espaço de tempo, fazendo um estágio de aprendizado aqui nessa crosta terrestre. Então, a conclusão que se chega ainda hoje na Terra é que grande parte, não sei o número, vamos dizer 90%, 95% daqueles que reencarnam aproveitam de 100, 20, 15% diante de 100 que deveriam ser aproveitados do todo. É isso que nós teremos? Quando nós tivermos consciência disso lá no plano espiritual, quando voltarmos, vai acontecer algum castigo para nós? Não. O que vai acontecer? Eu vou ficar muito triste, muito decepcionado. Com quem? Comigo. Comigo mesmo. Porque tudo depende de nós. Nós temos livre-arbítrio, liberdade total, 100% liberdade, para fazermos o que quisermos. O que quisermos. Liberdade total. Agora, se eu não souber usar essa liberdade, eu vou ficar muito triste, né? Não há castigo. Deus não castiga ninguém. Dizer que Deus castiga é diminuir a figura de uma energia suprema, de um ser divino. Ele está muito além disso, muito além disso. Nós sequer conseguimos imaginar o que seja. Sabemos que é uma energia muito poderosa. Como que não há castigo? Depende de nós. Não esperemos que o milagre aconteça. Se nós não fizermos, nada vai acontecer. Depende de nós sempre. Bom, então, conforme já dissemos, as causas desses conflitos todos que acontecem na sociedade humana são as enfermidades crônicas da alma. Vamos dar alguns poucos exemplos de enfermidades crônicas da alma, mas exemplos importantes. Egoísmo. Egoísmo é uma doença, né? É uma enfermidade do corpo físico? Não. É enfermidade do espírito. Eu sou enfermo. Aí se eu desencarnar, volta um pouquinho, ainda eu dou, não. E se eu desencarnar, o problema do meu egoísmo profundo estará resolvido? Estará? Não. Nada muda quando eu desencarno. Apenas o plano. Eu continuo sendo o que eu sou. Nós continuamos sendo o que nós somos, pensando o que nós pensamos, com os mesmos hábitos, com as mesmas vontades. Por isso que a gente sempre diz, a morte não existe, existe desencarne. Eu continuarei egoísta. Aí eu fico no plano espiritual, egoísta. Reencarno, egoísta. Mas quando que vai acabar isso? Quando eu quiser. Pode ser esse ano ainda, quem sabe eu diminuo um pouquinho meu egoísmo, né? Diminuir, porque acabar totalmente demora. Mas pelo menos eu tenho consciência. Se você pergunta, Edson, você é egoísta? Sou. Nossa, assim na lata respondeu? Né? Nós temos que nos conhecer. Nós temos que nos conhecer. Enquanto não nos conhecemos, não saímos do lugar, sob o ponto de vista de crescimento, de evolução, de transformação espiritual. O egocentrismo é a mesma coisa, né? Eu sou o centro das atenções, tudo para mim. Eu sou o bom, tudo que eu disser está certo, não aceito que me contrariem. Né? É assim? Absolutamente não.
A ambição materialista, a ambição pelo poder, já dissemos isso, o poder, né? Se tem dois indivíduos e tem que haver um hierarquicamente superior ao outro, pronto, ali já tem conflito. O indivíduo quer estar sempre acima do outro, né? E muitas vezes podemos observar isso no próprio meio político, né? A busca incessante, desenfreada, custe o que custar. Custe o que custar pelo poder. Quando eu falo política, não é só a política pública. A política dentro de uma empresa, dentro de uma escola, seja onde for. Não é verdade? Pode passar, Pedro. Vaidade, nossa, mãe. A vaidade. Para que a vaidade? Nos espelhemos nesses nossos grandes mestres. Jesus, que vaidade que Jesus tinha, né? Madre Teresa, Gandhi, Francisco de Assis. São mestres que, se pensarmos, Francisco de Assis nasceu em berço de ouro, Madre Teresa nasceu em berço de ouro. São espíritos que poderiam ter tido uma vida material plena, mas não. Abandonaram tudo e foram aprender a amar verdadeiramente. E principalmente nos ensinar melhor, né? Porque já sabiam amar. Mágoa, já falamos sobre mágoa. Mágoa, trabalhemos a mágoa, diminuamos as mágoas. Ciúme, posse. Ciúme é sinônimo de posse em todos os sentidos. Eu posso ter ciúme de um objeto material. Olha, não encosta no meu carro novo. Cuidado, você vai arriscar. O que é isso? Apego à matéria. Ou ciúme, o namorado tem ciúme da namorada, o marido tem ciúme da esposa, e assim, o amigo tem ciúme do amigo, e assim vai. O que é ciúme? Relações que vivem envoltas pelo ciúme são relações ainda artificiais. Porque quando existe um relacionamento verdadeiro, o relacionamento verdadeiro é espírito, afinidade espiritual. Não tem que haver preocupação, porque onde existe afinidade verdadeira espiritual, existe respeito. Onde existe respeito, existe confiança plena, não meia confiança. Ou confia ou não confia. Então, como que eu quero ter uma vida serena, um ambiente equilibrado, harmônico, com energia elevada, se eu vivo com esse tipo de conflito? Por quê? Qual que é a explicação espiritual para isso? Aí entram os aspectos instintivos, né? Que a gente mistura muito as questões instintivas com as questões espirituais. Com relação ao relacionamento conjugal, Allan Kardec já escreveu que quem ama é o espírito, não é o corpo. Pensemos nisso. Então, por que ter ciúmes, por exemplo? Agora, nós temos, claro. Quem não tem? Temos que reconhecer que todos nós temos isso. Porque senão eu vou achar que só eu tenho, né? Todos nós temos. Mas nós temos que ter a consciência disso e começar a pensar, a refletir. Nossa, é mesmo, né? Por que ciúme? Por que isso? Né? Vamos trabalhar para diminuir. Se demorar 10 encarnações, não tem problema. Mas pelo menos eu tenho consciência. Estou tentando melhorar nesses aspectos. Todos esses aspectos. Pode passar. Bem, então se nós juntarmos essas enfermidades, a gente poderia, logicamente, enumerar outras, né? Mas essas são bastante importantes. Isso pode levar a situações de rancor, de ódio, agressões. Por isso nós temos que trabalhar lá em cima, em começar um processo de cura dessas enfermidades crônicas. Ela é crônica, mas nem tanto assim, né? Não é uma cronicidade reversível. Ela é irreversível, melhor dizendo. Ela é reversível. Eu posso reverter esse processo de cronicidade e curar essa enfermidade da alma. Esse é o nosso grande desafio, a nossa grande busca. Bom, já falamos, né? Então isso tudo pode levar a conflitos graves, conflitos interiores, dentro de mim, que levam certamente às enfermidades emocionais ou físicas e físicas. Então, repito, as enfermidades que nós temos no corpo físico são decorrentes de um trabalho mental inadequado. Então, a medicina evoluiu muito. A medicina nos mantém vivos por mais tempo, né? Mas
nem sempre com saúde. Porque a saúde é a soma da saúde do corpo físico, da saúde mental, da saúde emocional. Né? Mental no sentido de espírito, poderíamos dizer no lugar de saúde mental, saúde espiritual. Então é um conjunto de fatores. Então se eu quero me curar, por isso assim, eu busco um tratamento espiritual, por exemplo. Eu venho ao centro e busco um tratamento espiritual. Só que eu não mudo nada na minha vida. Eu não procuro ser mais caridoso, mais fraterno, mais paciencioso. Não, eu só venho aqui buscar um milagre. Está certo isso? Não. Então muitas vezes eu venho aqui ao centro, porque eu estou com um problema, só que aí eu desperto. Puxa, nossa, é muito mais do que eu pensava. Eu recebi uma dose de energia, de amor, de carinho, mas eu estou enxergando um outro horizonte. Um outro horizonte. E agora eu vou partir para melhorar outras coisas. Porque é muito mais fácil curar uma saúde do corpo físico do que curar uma enfermidade do corpo físico do que curar uma enfermidade da alma. Não é? Não é muito mais fácil? Os conflitos exteriores, agressões, inimizades, guerras. Veja, eu saio do conflito interior aqui dentro até chegar nos conflitos que envolvem grande número de irmãos. Né? Os crimes das mais distintas naturezas, a violência. E outro ponto importante é que quando nós cometemos um equívoco, qualquer um erro, ainda no planeta Terra, os métodos punitivos estão totalmente errados. Porque não há possibilidade de transformarmos um indivíduo, um ser de qualquer natureza, a não ser pela educação. E educação, conforme nos ensina a pedagogia espírita, educação tem que ser com amor. Não tem como dissociar o processo educacional do amor. E observemos, quando nós castigamos alguém profundamente, nós não estamos educando. Nós temos sim, impor limites, isso é uma coisa diferente. Sermos rígidos em determinados momentos, mas sempre com amor. Isso é importante pensarmos, refletirmos sobre isso. Bem, vamos analisar os métodos pedagógicos para o aprendizado do amor. Quando a gente fala em amor, por exemplo, o amor materno, o amor conjugal, o amor fraterno. Puxa, mas são diferentes? São formas diferentes de aprender a amar. Então, numa encarnação, eu posso não ter oportunidade de exercitar uma determinada forma de amor. Por exemplo, eu não quero me casar, ou me casei e não tenho filhos por opção, então eu não tive a oportunidade, nem a minha esposa, por exemplo, de exercitar o amor materno, o amor paterno. Mas eu tenho outras formas de exercitar o amor. Mas por que será que nessa encarnação eu não tive a oportunidade de exercitar o amor materno ou paterno? Por razões que a espiritualidade sabe. Eu preciso passar por essa experiência. Mas eu tenho outras formas de amar. Entenderam o que eu quero dizer? Então, no final desse slide, vocês vão entender melhor. Então, veja, nós podemos exercitar através do amor intrafamiliar. Como exemplo, o amor conjugal. Entre duas pessoas que se unem matrimonialmente. O amor materno. O amor paterno. O amor fraterno. Um exemplo aqui. Eu sou filho único. Como é que eu posso exercitar o amor fraterno intrafamiliar? Mas por que será que eu sou único? Porque tem que ser. Porque eu tenho que aprender outras coisas. Há necessidade disso. Nada acontece por acaso. Mas e se nós somos em 13 irmãos, 12 ou 10? Puxa vida. Né? Que oportunidade. Porque ali são 10 espíritos totalmente diferentes. São espíritos diferentes. Que a gente pode dizer, nossa, já ouviram falar isso? Nem parece que são irmãos. Um é tão diferente do outro, mas lógico, isso é óbvio.
Porque o corpo físico tem 50% do pai e 50% da mãe, mas o espírito não. O espírito é indivíduo. Aquele indivíduo que é meu filho hoje pode ter sido meu pai em outra encarnação, meu amigo, meu irmão. Isso tudo faz parte do processo de aprendizado, né? O amor filial dos filhos para os pais. O amor com os demais familiares, avós, tios, etc., primos. Eu vou passar um pouquinho mais rápido em função do adiantado do tempo. Daí a gente tem o amor extrafamiliar. Ou seja, nós temos que aprender a sociedade a amar os nossos irmãos além da cerca da família sanguínea, né? E ali tem espíritos que certamente podem ter sido nossos irmãos familiares em outras encarnações. Às vezes a gente diz assim, nossa, eu tenho mais afinidade, a gente ouve muito falar isso, né? Com aquele indivíduo que é meu amigo, meu colega de trabalho, do que com o meu próprio irmão. Mas por que será? Por que será que aquele espírito está hoje como meu irmão? Prestemos atenção. Se eu não tenho afinidade, então eu vou começar a prestar atenção nisso, porque se ele está do meu lado, é porque nós temos que aprender a nos amar. Nós já tivemos problemas sérios em outras encarnações e agora nós somos como irmãos, né? Então esse tipo de coisa é comum, é normal, mas a gente precisa prestar atenção. Amar a natureza. Jesus não nos ensinou isso? Amar? Jesus ama tudo, indistintamente. Amar o planeta. E olha o que nós estamos fazendo com o planeta? Estamos destruindo o planeta. Eu vou só dizer isso, né? Todo mundo já sabe o que nós estamos falando. Amar os animais, porque os animais são nossos irmãos. Os animais têm alma como nós. As plantas não têm alma, as plantas têm energia vital. Nós temos energia vital, princípio vital, e temos o princípio inteligente. Nós quem? Todos nós animais. Pode passar, Pedro? E os demais seres vivos. Ou seja, aqui está tudo, né? Pedro, pode ir. Então, se a gente juntar esse exercício de amor intrafamiliar com o extrafamiliar, o resultado é esse. Então, nós precisamos ter essa visão, que todas as formas de amor nos levam, são as oportunidades que nós temos de aprender a amar plenamente, como Jesus nos ama. E para encerrar, eu vou colocar aqui mais uma celebridade, né? Eu costumo dizer, essas são nossas celebridades. Exemplo de amor, Chico Xavier. Veja o que ele escreveu. Se eu fosse alguém... Essas primeiras palavras já levam... Já dá um impacto aqui dentro, né? Nossa, se ele não fosse alguém, e nós? Onde que nós estamos, né? Não é verdade? Olha a humildade. Isso é humildade. Se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da humanidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Agora eu só substituiria o tempo do verbo aí, amei, por como eu vos amo, porque Jesus continua nos amando, lógico, e continuará nos amando sempre. E agora é o último slide mesmo, viu, Pedro? Esse outro ícone do ensinamento do amor, essa mestra do amor, Madre Teresa de Calcutá. Olha que coisa magnífica essa frase aqui. As pessoas boas merecem nosso amor. As pessoas más precisam dele. Olha que coisa magnífica. Só um espírito de luz pode pensar. Como Jesus, amai os vossos inimigos. Isso também. Como que eu vou amar os... Se eu tenho dificuldade para amar os meus amigos? Ah, mas continue tentando. Continuemos tentando. Quando gravemos essa frase, então quando nós estivermos diante daquelas pessoas que são difíceis, de difícil convivência, pensemos nisso.
mesmo que não sejam más. Mas o amor é uma necessidade geral, porque ali a última frase de Madre Teresa: a falta de amor é a maior de todas as pobrezas. Essa é uma verdade. Mas a pobreza material, a miséria, a fome não existiriam no planeta se o ser humano soubesse amar. Quando a gente vê aquelas populações passando fome, não é porque está faltando comida no mundo, não. Não é porque está faltando matéria no mundo, não. É porque não há distribuição de renda nesse planeta. Não há fraternidade de maneira geral. Há fraternidade, sim. Grupos que têm esse grau de evolução. Mas grande parte da população desse planeta está longe de ter esse sentimento de fraternidade. Então, não nos esqueçamos, a maior carência que nós temos no nosso planeta ainda é amor. Portanto, o planeta Terra se transformará em regeneração? Claro, lógico, isso faz parte do processo de evolução. Mas não nos iludamos, não pensemos que vai ser daqui 2, 3, 10 ou 100 anos. Isso vai demorar muito. Nós precisamos crescer, evoluir, caminhar muito para chegarmos a esse objetivo. Que a paz de Jesus, nosso Mestre, que a paz de todos esses nossos mestres espirituais que nos ensinam diuturnamente o amor, possa estar sempre conosco.